Hoje iremos falar a respeito do fluxo alternativo no N8N. Com isso, temos dois processos, ou o if-else, que é se ou se não, e temos o switch case. Ambos são casos de decisões e fluxo alternativo. O que isso significa? Imagina que você está no seu processo de automação e em algum momento você precisa validar se aquela informação ela é verdadeira ou ela é falsa, ou se ela é igual a algum outro valor que você tem como parâmetro. Nesse cenário, você vai utilizar o if ou vai utilizar o switch case. Qual que é a diferença de ambos? No cenário do if-else, a gente tem apenas verdadeiro ou falso. Já no switch case, a gente consegue definir vários fluxos. Então, por exemplo, se a profissão for, vamos dar um exemplo, suporte, você faz tal coisa. Se a profissão for médico, você faz tal coisa. Ou se a profissão for, por exemplo, motorista, você pode ir para outra alternativa. Já no if-else, a gente só tem se um cenário verdadeiro ou se aquele cenário não for verdadeiro, a gente vai por tal processo. Aqui temos algum exemplo, tá? Nesse cenário, a gente criou um trigger de execução manual. Como você pode fazer isso? Você pode vir aqui, clicar com o botão direito, ou você pode vir aqui e adicionar um node, tá? E aí você procura por manual trigger. Nesse processo, ele já vai acrescentar aqui para você. O que isso significa? Eu vim aqui clicar duas vezes, ele vai executar o meu processo. Mas esse processo poderia ser executado via um trigger de webhook ou um trigger de agendamento ou qualquer outro cenário. Aqui colocamos um dataset só para a gente ter os dados iniciais. Então vamos dar um exemplo. Eu poderia vir aqui, clicar novamente, adicionar um node, clicar com o botão esquerdo e digitaria, por exemplo, 7. Então eu teria aqui um add field 7. Nesse cenário eu vou deletá-lo, porque eu já tenho aqui. E aqui eu defini duas propriedades, um nome José e tem uma profissão chamada suporte. Aqui na frente a gente vai colocar depois outra profissão, por exemplo, motorista ou alguma coisa do tipo para a gente testar o nosso fluxo alternativo. Aqui temos a nossa condição, se for isso, se for verdadeiro ou se for falso, a gente vem por esse cenário. Para isso, vocês também podem vir aqui, adicionar um node e procurar por if e adicionar. No meu cenário, o que eu fiz? Eu simplesmente arrastei, como vocês podem arrastar. Conforme vocês vão criando o workflow de vocês, vocês podem vir aqui e executar o workflow. Então, vocês conseguem visualizar o step anterior. Para isso, basta vocês vir e arrastar aqui. No meu caso, eu arrastei a profissão. Deixa eu apagá-lo aqui. Vou arrastar a profissão e vou colocar se string ele foi igual ao valor que eu defini. Nesse cenário, eu defini como suporte. E esse campo, convert types where required, o que significa? No JavaScript, a gente tem basicamente dois tipos. Temos mais, mas no nosso cenário vai ser ou um string ou um número, ou poderia ser também um exemplo booleano. E se a gente tenta comparar um número que ele é do tipo número com uma string, ele vai gerar erro. Então, o próprio JavaScript dá essa possibilidade. Se caso ele identificar que os tipos são diferentes, a gente pode fazer que fala o nome de cast. Nesse cenário, então é ideal vocês marcarem para não ter perigo de quebrar o workflow de vocês, certo? E aí, a partir disso, temos aqui duas condicionais. Se a profissão for igual ao suporte, a gente tem a condicional do true. Se caso ele for falso, temos a condição do falso. No nosso cenário do true, o que a gente colocou? A gente criou um string, um data field set, e colocamos hora trabalho igual comercial. Se caso ele for do tipo falso, a gente colocou hora de trabalho noturno. E aqui a gente fez um merge, porque a gente quer pegar o resultado desse output, certo? Então, para a gente fazer isso, a gente veio aqui também, clicamos em Add Node e Merge. Com esse cenário, a gente tem a possibilidade de escolher a quantidade de inputs para o nosso merge. Nesse cenário, como eu só tenho dois inputs de entrada, eu coloquei dois. Mas você poderia ter 3, 4 ou o número que quiser, certo? Aqui, vamos deletar porque não estamos utilizando. E aqui no nosso cenário, o que a gente fez? A gente recebeu aqui como saída o valor do nosso field, certo? Então, a gente arrastou para cá
e a gente tem o nosso valor do nosso field, ok? Aqui, por exemplo, se a gente executar ele, a gente consegue visualizar aqui a nossa saída, certo? E aqui no nosso cenário, a gente tem o nosso valor que vamos digitar. Então, por exemplo, vamos concatenar o edit field. Então, no nosso cenário, a gente tem o nosso input primeiro. Por que aqui eu não consigo utilizar apenas JSON? Porque ele é um nó muito atrás. O N8N ele trabalha com o nó sequencial, então eu só consigo visualizar de forma JSON referenciando o meu passado, que no caso seja o meu merge, ou eu consigo referenciar o meu cenário digitando o nome. Então, no meu caso aqui a gente definiu como edit fields. Eu poderia vir aqui e editar ele, por exemplo, para parâmetros ou alguma coisa do tipo. Para isso, eu devo alterar aqui também, certo? E nesse cenário a gente concatenou. Então, o que a gente fez? Se você visualizar, eu arrastei aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, eu vou vir, vou clicar aqui, o nome, vou colocar trabalha no horário e vou arrastar novamente a saída do nosso output, certo? E vamos clicar. Nesse cenário, após eu executar, vamos ver qual que é a saída, José trabalha no horário comercial. E vamos olhar como que eu posso cair na nossa condição do else. Qual que é a condição do else? Se for diferente de suporte. Então, vamos definir, por exemplo, um outro horário aqui para dar como noturno. Vamos colocar no cenário como médico, por exemplo. E vamos clicar aqui para executar o nosso step, certo? Então, vamos clicar o workflow, ele caiu aqui na nossa condição do else. Se a gente visualizar aqui, vai visualizar que o José trabalha no horário noturno. E como que a gente consegue trabalhar agora com múltiplos, como se fosse múltiplos ifs, né? Então, eu não quero trabalhar só com if else, eu quero trabalhar com várias opções de retorno. Qual que vai ser a diferença? Aqui eu vou adicionar um trigger do workflow, deixa eu apagar aqui porque esse nó, esse workflow ele permite apenas tá? Um trigger manual. Então vamos colocar aqui e vamos vincular ele aqui. Nesse cenário, a gente criou também uma profissão e criamos um nome. Nesse cenário, o nosso nome do funcionário se chama usuário Chico e a profissão dele é médico. Aqui temos o nosso switch. Então, diferente do if else, a gente consegue adicionar aqui vários tipos. Como que a gente faz para adicionar? Basta eu vir aqui, vamos clicar, por exemplo, add node e vamos digitar switch, certo? E aqui eu consigo comparar os valores, tá? Então, nesse cenário meu, o que eu fiz? Eu poderia vir aqui e simplesmente arrastar se ele tivesse vinculado aqui ao meu nó. Então, foi esse cenário aqui que eu fiz, né? Vamos executar esse workflow só para ele mostrar. E aqui eu conseguiria simplesmente arrastar ele, certo? Então, vou vir aqui, vou clicar em arrastar e eu consigo visualizar. E eu vou falar, ó, se for igual suporte, ele vai ser a condicional de true. Se ele for igual a médico, vai ser a condicional dele de true. E se ele for igual ao motorista, vai ser a condicional dele de true. Aqui eu defini o output name para ficar mais fácil de visualizar. Então aqui vocês conseguem visualizar suporte, médico, motorista, tá? E como que eu faço agora para pegar esses valores, tá? E vamos supor que eu quisesse adicionar mais um. Vamos colocar aqui add row to row. E aí eu poderia vir aqui e fazer o mesmo processo. Eu posso vir aqui e clicar aqui fora e colocar, por exemplo, de teste, certo? E aqui vamos colocar um teste. E o que a gente pode fazer aqui agora? Vamos clicar aqui. E vamos adicionar um novo cenário aqui. Aqui eu posso vir adicionar um Celt Field e vamos colocar aqui um cenário dele, certo? Vamos executar o workflow só para a gente conseguir visualizar. E nesse cenário eu vou colocar aqui o meu nome, por exemplo, vamos colocar hora trabalho teste, beleza? E aqui eu poderia também arrastar, certo? Nesse cenário, eu criei um field set do hora trabalho, coloquei
comercial, se ele vai trabalhar horário comercial. Nesse cenário ele vai trabalhar como noturno e nesse horário ele vai trabalhar como uma hora excepcional, uma hora extra ou alguma coisa assim do tipo. E aqui eu realizei o mesmo processo do merge, mas pegando aqui 3 entradas, certo? E no final temos aqui a nossa output, a nossa saída. Então, se a gente visualizar, vai ser o nome do funcionário, no caso, Chico, usuário Chico, trabalha no horário noturno. Se a gente vier aqui e mudar ele, vamos pegar um outro para médico, por exemplo. A gente vem aqui, na verdade já está com médico, vamos colocar ele como suporte. A gente vem, coloca ele como suporte e vamos executar o nosso workflow. Nesse cenário ele já saiu como usuário, trabalha no horário comercial. Ou, por exemplo, poderia ser motorista. A gente vem, coloca aqui como motorista e vamos executar o workflow. Nesse cenário, o usuário Chico trabalha no horário excepcional.